Olá, sou o pastor Daniel Ferrari e esse é o vídeo Como Receber a Unção do Espírito Santo. Primeiro eu quero te parabenizar, se você está aqui é porque você está com fome de Deus, está com sede de beber mais desse oceano que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, aquele que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida, em Apocalipse 22. Tenho certeza que o Senhor, Ele deseja te dar essa saciedade que você vem buscando. Está escrito que de Deus é o querer e o efetuar, né? Então, o desejo que você tem vem de Deus e Ele quer que você cresça na graça e no conhecimento. E o nosso canal, nosso ministério é com esse intuito, que a gente cresça junto na graça e no conhecimento de Deus. Quero te pedir para você já deixar o seu like, para você se inscrever. A gente vai ter conteúdo aqui semanalmente e quero trazer aqui ferramentas para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então vamos lá entender como receber a unção do Espírito Santo. Se você não sabe o que é unção, aqui na descrição você vai ter um vídeo que eu já gravei explicando o que é a unção do Espírito Santo. Existem 7 tipos de unções, vamos dizer assim, de unção, né? Existem 7 tipos de unção e você vai ser impactado com esse conteúdo. Então, vai lá, eu falei de 2 unções, pessoal e uma unção ministerial, e eu quero agora me aprofundar nesse tema de como receber a unção do Espírito Santo. Vamos lá, vamos começar? Isaías capítulo 10, versículo 27, diz assim a tradução que eu tenho: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Você precisa entender que a unção é o poder de Deus, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para realizar o ministério a qual você foi chamado. O que é unção? Unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus, pelo Espírito Santo, para que a gente realize o ministério a qual nós fomos chamados. Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai entender que há 5 ministérios. Há o ministério de apóstolo, há o ministério de profeta, há o ministério de evangelista, há o ministério de pastores e há o ministério de mestre, que é o ensino. Então esses são os 5 ministérios da igreja, né? Tá lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que o Senhor Jesus ele deu ministérios. O versículo 8 vai dizer que ele deu dons aos homens. Então os dons que ele dá, o dom que Jesus dá para a igreja, o dom que você recebeu, está aí dentro de você. Aí dentro tem um pastor, tem um mestre, tem um apóstolo, tem um evangelista, aí dentro tem um profeta. Então você precisa identificar o que Deus te chamou para fazer. Pastor, como eu identifico isso? Comunhão com o Espírito Santo. Você precisa buscar uma comunhão intensa com o Espírito Santo. Então, como receber a unção? Ok? Como receber essa capacidade? Primeiro, estando no que você foi chamado. Paulo diz, cada um permaneça no que foi chamado. Há um desejo no seu coração? Há uma chama queimando em seu coração? Alguém tem uma chama por missões? Você é um missionário, meu amigo. Você precisa ir, você é um evangelista, você precisa correr. Pastor, eu sinto uma vontade de ensinar, eu sinto necessidade de aprender e ensinar. Você é um mestre. Então você precisa dedicar nesse dom, você precisa dedicar nesse chamado. E a unção vai vir enquanto você estiver realizando aquilo que Deus te chamou para fazer. Entenda, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, a unção não vem. Você precisa entender o que foi chamado. Moisés recebeu de Deus a autoridade e o poder. E aí, de repente, o Mar Vermelho está na frente, o exército vem atrás, mais de 2 milhões de pessoas com ele, e agora a gente vai morrer. Deus falou para ele, o que você tem na mão? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E na hora que o povo começou a marchar, o mar abriu. Então, o que eu estou dizendo? Que quando você começar a caminhar,
as águas vão se abrir, as coisas vão acontecer, o poder que está dentro de você, ele vai fluir através do Espírito Santo e vai acontecer. Então, o poder extraordinário do Espírito Santo, a unção de Deus, ela vai fluir quando você fizer exatamente o que você foi chamado. Então, como descobrir o meu propósito? Nós vamos fazer um vídeo só falando sobre como descobrir o seu propósito. Mas a unção vem quando você está realizando aquilo que você foi chamado para fazer. Eu posso contar experiências aqui extraordinárias, né? Por muito tempo eu venho de uma família de músicos. A minha mãe tocava na noite e sustentava a minha família tocando na noite. E eu viajava com ela. Desde os 10 anos eu canto, né? E quando eu vim para a igreja, era natural eu cantar. E eu tinha esse ministério de louvor, né? Fui ministro de louvor muitos anos. Só que o que queima no meu coração é a palavra de Deus. E eu descobri que o meu ministério não é nem cantar nem pregar. O meu ministério é manifestar o reino de Deus por onde eu passar. E você precisa entender que esse é o primeiro ministério que você tem na sua vida, que é manifestar o reino e a glória de Deus por onde você passar. Né? Eu tive um sonho uma vez, conto no meu livro, a história de um chamado. Se você puder, vou deixar aqui também na descrição, adquira o livro, vai ser extraordinário. Inclusive eu vou aqui te dar 4 livros, 4, 5 livros aqui de dicas para você crescer, tá? Para você realmente se aprofundar nesse tema de como receber a unção do Espírito Santo. A minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos de idade, e eu cheguei para Jesus e disse, ó, tá aqui o ministério, eu não canto, eu não prego, eu não faço mais nada, vou viver meu luto. Passou 6 meses, eu tive um sonho, eu estava pregando, e a unção de Deus estava tão forte, e onde eu passava a mão, eu dizia, recebam o Espírito Santo, e eu passava a mão e as pessoas caíam na glória, eram batizadas no Espírito Santo, algumas eram curadas. A glória de Deus vinha de uma forma extraordinária, e quando eu acordei assim, voltei a mim, eu comecei a chorar, porque eu falei, Senhor, eu não posso ter esse sonho, eu não posso, porque faz 6 meses que eu não entro numa igreja, faz 6 meses que eu não pego num microfone, não canto, não prego, não faço nada, não faço uma oração, faz 6 meses, vivendo o tempo do luto. E o Espírito Santo, com uma voz calma, com uma voz branda, ele disse, Daniel, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Então aquilo me quebrou e eu voltei. E eu sei que o meu chamado é esse, manifestar a glória de Deus por onde eu passar. Se eu contar para vocês algumas experiências, talvez você nem acredite. Talvez você nem acredite. Mas Deus tem feito coisas extraordinárias, curas. Deus tem tocado pessoas, né? A glória de Deus vem e as pessoas simplesmente não conseguem ficar de pé, porque a Bíblia diz que esses sinais aconteceriam. A Bíblia disse, e a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se você se entregar ao Espírito Santo, você vai receber. Então, você precisa de 1 hora e de um lugar. Você precisa de um momento por dia e ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, é extremamente simples. É se render ao Espírito Santo todos os dias. Eu me lembro que o Espírito Santo me pediu 2 anos, as minhas tardes de domingo. Todos nós temos que trabalhar, trabalho no emprego de segunda a sexta-feira. E um dia eu estava com saudade, eu sempre orei muito, sempre busquei muito. E um dia eu até escrevi uma música, chama Sem a Tua Presença, acredito que aqui no YouTube você consegue ouvi-la, aqui no nosso canal. E eu escrevi, eu não posso mais viver sem ti, não posso mais viver sem a tua presença. E o Espírito Santo, ele simplesmente me pedia todos os domingos, durante 2 anos, mais de 24 meses. Eu estava todos os domingos, eu almoçava, entrava para um quarto e ficava a tarde toda, depois eu ia para a igreja. E ali, Deus, ele ministrou coisas extraordinárias. Ele me deu alguns dons que a gente exerce hoje no ministério. Mas receber a unção significa receber o Espírito Santo. Estar sujeito ao Espírito Santo, estar debaixo do governo do Espírito Santo.
Para receber de Deus, ser cheio de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar. Sabe uma coisa que impede as pessoas de receber? O orgulho. O orgulho, a gente não sabe, mas nós somos orgulhosos. O nosso coração é orgulhoso. Né? E como que você sabe que é orgulhoso ou não? Quando você sofre uma humilhação, a primeira coisa que você quer fazer é revidar. Isso é orgulho. Já pensou se Jesus fosse revidar? Né? Então, por que você está dizendo isso, pastor? Estou dizendo isso só para trazer clareza ao seu coração. Para que você abra o seu coração e que o Espírito Santo possa achar em você um agente de manifestação da glória de Deus. Eu quero te encorajar a ler esses 3 livros que me impactaram. Kathryn Kuhlman, do Benny Hinn, O Legado Espiritual, O Impacto em Minha Vida, da Kathryn Kuhlman. Maravilhoso, extraordinário. Transferência de Unção, pastor Hernani Santos. Muito, muito bom. Do Benny Hinn, eu amo o Benny Hinn, cara. Eu acho pessoa extraordinária. Aqui tem 2 livros, né? Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo Espírito Santo, né? Avivamento para as Nações, do apóstolo Luiz Hermínio, extraordinário, maravilhoso. E o último, se você puder e quiser, o último, A História de um Chamado, pastor Daniel Ferrari. Esse é meu livro, também indico para você. A indicação de alguns livros aqui na nossa descrição você vai ter como adquirir esses livros, o que a gente conseguir, né, já disponibilizar. O que você não conseguir aí na internet, você não conseguir com a nossa indicação, aí na internet você consegue. Quero te agradecer, você está aqui conosco até essa hora. O meu desejo do meu coração é que você seja cheio do Espírito Santo e receba a unção do Espírito Santo. Quero orar com você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro agora todo impedimento, toda barreira, Senhor, que impede esse meu irmão, essa minha irmã, de receber a tua unção. Senhor, mostra para ele, mostra para ela, ó Deus, o caminho. Pai, fecha os ouvidos deles para os barulhos externos e que a sua voz, Senhor, seja ampliada, Senhor, nos corações e que eles possam ouvir a sua voz nitidamente, Espírito Santo. Eu os abençoo no nome poderoso de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Minha irmã, Deus te abençoe. Quero te pedir de todo o coração, deixe o seu like, por favor.